Boa noite a todos. Podemos sentar-se em nome de Jesus. Uma boa noite para quem está em casa também. Amém? Vamos entrar na palavra de Deus. Eu vou pedir para você abrir tua Bíblia, Isaías capítulo 43, versículo 26. Isaías capítulo 43, versículo 26. Não dá para a palavra? Amém? Coloca a tua mão sobre a Bíblia ou no coração e pede: Jesus, fala comigo para que eu possa alcançar suas bênçãos em o nome de Jesus. Diz a palavra: procura lembrar-me e entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa o quê? Justificar. Deus, Ele está deixando claro para nós que uma promessa de Deus, uma bênção de Deus, aquilo que nós queremos de Deus, é semelhante a uma petição judicial que tem que ser preparada. Uma petição judicial, você precisa ir lá na lei, encontrar alguma coisa que realmente embasa aquilo que você está querendo, e aí você vai preparar a tua petição ali. Os versículos da Bíblia, ela funciona da mesma forma. Quando eu encontro algo na palavra de Deus que a Bíblia garante que é para mim, eu preciso ir à presença de Deus. Ele fala, ó, procura o quê? Lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta o quê? As tuas razões para que te possa justificar. E se eu não fizer isso, pastor, se eu não despertar a memória de Deus, se eu não despertar a lembrança de Deus para a minha vida, o que vai acontecer? Ele manda despertar. Pastor, Deus ele esquece? Eu não diria que Deus ele é esquecido, mas se Deus não se esquecesse, ele não pediria para lembrar. Concorda comigo? Se a Bíblia está dizendo que eu tenho que lembrar Deus, é porque então às vezes nós possamos ficar no esquecimento. Amém? Eu costumo dizer que, por exemplo, alguém que é casado aí, quem é casado aí, levanta a mão. Quando a esposa ou o marido pede alguma coisa para você, você nunca vai se esquecer que você é casado. Um filho, você vai sempre se lembrar. Você olha para uma aliança, você se lembra que você é casado, que você tem tua família, o compromisso. Porém, nem sempre você vai atentar para aquilo que foi pedido. Concorda comigo? Alguns maridos não gostam de lembrar mesmo, já é proposital, não é verdade? Fala, não, deixa para depois, né? Mas a maioria deles, apesar de nunca se esquecer do casamento, eles acabam esquecendo alguma coisinha ou outra, sim ou não? Se você der uma ligadinha, não esquece tal coisa, ajuda ou não ajuda? Eu acredito que no mundo espiritual funciona da mesma forma. Eu preciso às vezes ir na presença de Deus e Deus, olha, estou aqui, sua palavra diz que é isso, isso e aquilo. O que eu estou fazendo? Eu estou reagindo, amém? Reagindo àquilo que está acontecendo na minha vida. Deixa o marcador aqui, eu vou voltar depois. Êxodo capítulo 2, o versículo 23 e 24, eu vou ler. Êxodo capítulo 2, versículo 23 e 24. Quando o povo de Deus foi oprimido e foi muito oprimido lá no Egito, depois da morte do faraó que conhecia José, as coisas começaram a se complicar muito. Quando eu falo se complicar, se complicou muito mesmo. Eles eram livres, de repente eles foram perdendo o que eles tinham, foram se tornando ali escravos praticamente no Egito. Amém? Chegaram por livre, espontânea vontade, mas foram sendo escravizados. Você também nesse mundo, se você observar, o inimigo de alguma forma ele vai tentando te subjugar. Tem gente que ela vai ganhando um pouquinho mais de idade, ela vai começando a desenvolver problemas de saúde, e ela diz, não, é porque eu já estou com uma idade avançada. Só que existem pessoas que têm uma idade avançada e a saúde delas são perfeitas. Claro que você não vai ter a mesma disposição de um garoto de 18, 20 anos, porém você não precisa ter doença. Concorda comigo? Um
porque uma pessoa tem 60, 70, 80, 90 anos que ela precisa ser diabética, ela precisa ter ali pressão alta, pressão baixa ou qualquer tipo de maldição. Ao contrário, a promessa de Deus, ela é para todas as idades, para todas as idades. Uma promessa de Jesus, ela é para toda a área da tua vida e ela tem que se cumprir. Só que muitas vezes nós começamos a ser oprimidos pelo Satanás. Tem gente que é oprimido pela doença. E quando começa, vem uma doença, vai aparecendo outra, depois outra. Tem gente que todo dia aparece algum tipo de dor. Pastor, é porque ela colocou na mente dela. Não é, o diabo, ele, se ele puder, ele joga setas sobre a pessoa. Tem gente que ela começa a se enrolar financeiramente e ela não consegue sair daquilo ali. Pode observar. Quando ela está quase conseguindo se livrar de uma despesa, ela acaba caindo em outra. E quando ela vê, ela está enrolada de novo. Mas por que ela está daquele jeito, pastor? O inimigo conseguiu achar uma brecha na vida dela. E essa brecha que o inimigo acha na tua vida é o que ele vai usar para poder destruir você. Está entendendo isso? E aí diz assim no 23, ó, e aconteceu depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa do quê? Da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu aonde? A Deus por causa de sua servidão. Quando eles perceberam que não dava mais para caminhar sem Deus, não estava mais tendo jeito deles continuarem sem a presença de Deus ali, eles se lembraram, pera um pouquinho, existia um Deus de Isaac, um Deus de Jacó, um Deus de Abraão, nosso avô Jacó, no caso ali era Israel, né? E eles se lembram das promessas de Deus, e aí eles começam a tentar. E nós às vezes somos assim também. Enquanto as coisas estão dando certo, as pessoas vão vivendo, não é assim? Não lembra que existe Deus, não lembra que precisam de Deus, vai vivendo a vida. Aí um belo dia aparece o mal, vem uma adversidade. E entenda, o diabo, ele não é bonzinho. Tem coisas nas nossas vidas que as coisas estão indo, mas você pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, quando o diabo ele puder, ele vai te dar uma rasteira. Então você não pode se apartar da presença de Deus. Pastor, mas estou sentindo que algumas coisas ruins estão vindo. Você tem que despertar a lembrança de Deus. Os filhos de Israel despertaram, e olha o que diz depois no 24. E ouviu Deus o quê? Seu gemido. Deus só ouviu depois que eles clamaram. Você viu ali? Pastor, mas Deus não estava vendo o sofrimento deles? Pelo que a Bíblia está dizendo aqui, não. Deus não está percebendo, pastor, que eu estou sofrendo por causa de uma doença? Claro que não. Ô pastor, mas Deus não fica cuidando de nós o tempo todo? A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando se mostrar forte com aqueles cujo coração é de quem? Se o meu coração está voltado para Deus, os olhos dele vai me procurar, vai me ver, vai me encontrar. Se eu não estiver voltado para Deus, provavelmente o meu sofrimento não vai chegar à presença dele, apesar da onisciência de Deus. Ele está dizendo aí, ó, e Deus se lembrou do seu concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó, 25. E atentou Deus para quem? E olha agora, e o que? Deus conheceu eles naquele momento. Ô pastor, Deus não conhecia eles? Sim, Deus sabia da existência dele por causa da onisciência. Mas Deus nunca tinha se voltado para aquele povo. Tem muita gente de Deus sofrendo, padecendo. Por quê, pastor? Porque ela nunca invocou a Deus, ela nunca reagiu àquilo que ela está vivendo. Então o mal vem, ela aceita. Ela vai ali na farmácia, pega um remédio, vai tratando, remediando, e remedia hoje, amanhã, depois, e vai levando do jeito que dá. Só que se eu não invocar Deus, não vai haver ali uma resposta de Deus.
O restante nós sabemos. Deus levanta Moisés, não é? Deus traz o Moisés para ser um líder e libertar esse povo depois do Egito. Pastor, mas isso era lá no Velho Testamento, ó. Hoje é diferente, vivemos na graça de Deus. Vamos lá em Atos 12. Atos 12 fala dos nossos dias, então, para quem vive debaixo da graça de Deus. Atos 12, o versículo 1. Atos 12, versículo 1. Amém? Atos 12, versículo 1. Prontinho? Podemos ler? O que diz lá? Ó? Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Até ali, ele estava maltratando alguns. Pegava lá um religioso, né, na visão dele, e maltratava aquele religioso. Pegava outro, maltratava o outro. Só que enquanto isso, a igreja, nem aí. Ninguém falava nada. Todo mundo ali pensava, não, é uma perseguição que vem mesmo. Existem as perseguições espirituais. E eles vão caminhando. Às vezes nós fazemos isso. Estamos sendo maltratados pelo inimigo. Quando eu falo maltratados, tragédia acontecendo, coisas ruins acontecendo. Pastor, a vida está amarrada, pastor. Parece que nada vai para frente. Você percebe que quando você vai fazer os exames agora, não são como antigamente. Antigamente você fazia, não parecia nada. Agora, de repente, você já vai preocupado. E agora, será que piorou? Será que melhorou? E já bate aquele desespero. Por que acontece isso, pastor? Porque o inimigo já está maltratando o povo de Deus. Pastor, e Deus não está vendo isso acontecer? Olha o que diz depois. Matou também a quem? A espada Tiago, irmão. Além de maltratar alguns, o homem também chegou a ser morto. E quando esse homem foi morto, um povo lá gostou. Um povo aplaudiu aquilo ali. Olha, matou mesmo, que bom. Esse Tiago, ele estava importunando. E aí diz lá no 3 assim, ó. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a quem? A Pedro. E eram os dias dos asmos. Só uma pausa ali naquele Tiago. Quando fala de Tiago ali, às vezes a gente pergunta, mas por que o Tiago foi morto, pastor? Você deve se lembrar, não vou pedir para você abrir isso agora não, que não vou sair muito da palavra. Uma vez Jesus, ele estava com os discípulos e a mãe do Tiago, desse Tiago aí, que é irmão de João, ela aparece e fala para Jesus assim, Senhor, na ressurreição, o Senhor poderia deixar os meus filhos sentar, um à direita e outro à esquerda? Era a mãe do Tiago e de João, o mesmo João que escreveu lá o livro de Apocalipse. E aí Jesus fala para eles assim, não compete para mim isso, amém? E Jesus fala para eles assim, vocês poderiam beber do cálice que eu bebo? Qual era o cálice de Jesus? Morrer pela igreja, não foi? Pelo povo dele? E eles respondem o que para Jesus? Podemos. Foram ousados, né? Podemos. Naquele momento, ele estava aceitando morrer pelo evangelho, sim ou não? A profecia se cumpriu. Toma bastante cuidado com as palavras que saem da tua boca, mesmo que seja algo que não pareça ser ruim, mas as palavras da qual sai da tua boca, ela pode se cumprir lá na frente, no momento que você nem imagina mais alguma coisa. Dos discípulos, foi o primeiro discípulo que foi morto por perseguição. E o Judas? O Judas se matou porque traiu Jesus. Amém? O Tiago foi o primeiro. Mas ele tinha falado para Jesus que ele beberia do mesmo
cálice que Jesus, tá bom? É só um ênfase ali para você entender. E continuando então, volta lá, né, no 4, versículo 4. E havendo prendido, encerrou aonde? O Pedro na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que os guardasse, o que o guardasse em segurança, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. 5. Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? Contínua oração por ele. Você vê que aqui a igreja toma uma atitude, a igreja reage. Aqui a igreja não estava mais passiva. A igreja, eles estavam maltratando as pessoas, ninguém se importava. O diabo foi lá, usou o Herodes, cortou lá, degolou o Tiago. Tudo bem, não fez nada. Aí prenderam Pedro, aí a igreja, espera um pouquinho. O inimigo está se levantando, está maltratando. Nessa hora a igreja reagiu. Não foi isso que aconteceu? Começaram a fazer o quê? O que eles fizeram, igreja? Começaram a orar. Você tem que perceber dentro da tua casa. Pastor, estou vendo gente ficando doente. Ficou uma vez, ficou duas, espera um pouquinho. Não é um resfriado, igreja. Não é simplesmente uma virose. Concorda comigo? Você está atingindo todas as áreas, você tem que ser sábio para perceber. Hoje eu atendi um moço aqui no culto da manhã. Ele falou assim, pastor, não sei nem se foi o Maurílio que convidou, mas ele entrou para o culto, assistiu o culto de manhã, primeira vez que ele vem, e ele pediu para conversar comigo. Acabou o culto, eu atendi ele, e ele falou assim, em casa, às vezes a gente está bem. De repente, do nada, vira uma confusão, uma briga, uma contenda terrível. Ele falou, a mulher começa a falar, reclamar. Aí depois ela ficou a bênção, pastor. Eu falei, é uma coisa meio quase que normal, né? Pensei na minha cabeça. É verdade? Sim ou não? Para que a mulher vira mesmo, né? E fica um pouquinho meio diferente. Só que ele falou uma coisa interessante. Falou, as crianças ficam tudo meio perturbadas. Aí já não é uma coisa muito natural, é? Mulher muda, as crianças mudam do nada. Aí ele fala, depois quando percebe, está tudo tranquilo de novo. Mas depois começa aquela angústia. E ele falou, eu não consigo ficar mais dentro de casa. Vai me dando agonia dentro de casa, eu preciso sair de casa. Ele não bebe, ele não fuma. Mas mesmo assim o diabo tira ele. Agora imagina se esse homem tivesse uma tendência para cigarro ou para fumar. O que ele ia fazer? Ele ia para bebedeira, concorda comigo? Ele ia entrar no primeiro bar que ele encontrasse, ia ficar lá com os amigos no bar, aí ele ia chegar em casa um pouquinho, a mulher ia começar a pegar no pé de novo, ou vice-versa, a mulher fosse o homem inverso, pegando no pé, ele ia sair também, ia para casa, não sei, de alguém, da mãe, ia ficar aquela confusão. Mas pastor, uma coisa interessante, ele percebeu, ele notou que isso não é normal. Ele notou que isso aí tem algo de espiritual lá no meio. É o que nós temos que perceber. Se eu percebo dentro de casa que aquilo está ficando corriqueiro, o inimigo está se levantando, está contaminando o teu casamento, está contaminando teus filhos, está tocando na tua saúde, você tem que reagir também. Se você não reagir, você vai ser maltratado. Uma hora vem e acontece uma tragédia. Mas por que aconteceu aquilo? Você viu o mal crescendo, se agravando na tua vida e não fez nada. E um dia você vai dizer assim, mas aonde estava Deus, pastor, que viu essa tragédia acontecer na minha casa e não fez nada? Deus vai dizer, você nunca me invocou. Você nunca provocou a minha lembrança. Você nunca despertou a minha memória para a tua vida. Então ele está dizendo para nós, procura o quê? Lembrar. Então eu tenho que lembrar Deus. Ele está dizendo para mim que a igreja fazia contínua oração por ele. A Deus, você tem que orar pela tua casa, pela tua família. Você tem que colocar a tua casa na presença de Jesus. O que está acontecendo dentro da tua casa? Leva a presença dele. O povo hebreu era descendência de Jacó, que tinha promessa de Deus, tinha ali a palavra de Deus, garantia para eles ali uma vida de bênção. Só que Deus nem conhecia eles. Por quê? Porque eles nunca tinham invocado a Deus. O mal nosso é que nós não invocamos a Deus. Vemos alguma coisa ruim acontecendo, começa a aparecer umas coisas de dores e enfermidade,
não fazemos nada, um dia acontece algo ruim. Então nós temos que reagir. Quem não reage é maltratado pelo inimigo. E se eu reagir, pastor? Um milagre vai acontecer na minha vida. Salmos 34, versículo 6. Salmos 34, 6. Amém? Salmos 34, versículo 6. Você vai perceber que Deus reage ao nosso clamor. Deus vai sempre reagir à nossa reação em relação a alguma coisa. Se eu me aquietar e ficar aguentando aquilo do inimigo, Deus não vai fazer nada. Mas se eu tomar iniciativa e me revoltar contra Satanás, Deus vai tomar a minha frente e vai colocar o inimigo para correr. Deus só entrou na batalha quando Davi foi lá e confrontou o gigante. Enquanto Saul estava lá procurando alguém que fosse enfrentar o gigante, Deus não fez nada. Não achou nem ninguém para enfrentar por ele. Mas quando Davi falou, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, quem é esse incircunciso para afrontar o exército, Deus vivo? Quando Davi lançou a primeira pedra, o Senhor Deus já usou aquela pedra para derrubar o gigante. Amém, igreja? Vamos ler? Clamou este. Quem que é o pobre, pastor? Quem não tem dinheiro também. Quem não tem dinheiro também é o quê? É pobre. Sim ou não? Você não tem dinheiro, né? Pastor, mas é só o que não tem dinheiro? Não, tem gente que tem muito dinheiro e é pobre. Por quê? Tem gente que tem dinheiro, mas não tem paz. É verdade ou não? Tem gente que não dorme, não consegue dormir de noite. Você vai falar para ele, você teve uma noite de sono? Não teve. Às vezes só dorme à base de remédio, preocupado, com medo, não é? Uma sensação de desespero. Tem gente que não é às vezes a falta de paz, mas tem gente que o dinheiro dela ela não consegue usufruir. Ela às vezes não pode sair, não pode comer o que ela queria, não pode beber o que ela tem vontade. Pega um diabético, por exemplo, a vida dele é tudo controlado. É verdade ou não é? E se falar, às vezes não é nem o diabetes, é outras coisas mesmo, às vezes a pressão alta. Que não dá certo as coisas, parece que não flui na vida delas. A Bíblia diz, clamou este pobre, ou seja, qualquer um que tenha necessidade, uma adversidade, uma luta, ele precisa clamar para que o Senhor responda. Então ele está dizendo ali, clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Após Deus o ouvir, o que ele fez? Salvou de todas as suas. Você vê que Deus só salvou depois que ele invocou a Deus. É assim que vai acontecer na tua vida. Se você não invocar a Deus, não vai acontecer o que você quer na tua vida. Amém, igreja? Precisamos despertar a lembrança de Deus. Volta lá no início, onde começamos, Isaías 43, 26. Eu poderia ainda continuar aqui falando. A Ana, por exemplo, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana. Deus se lembrou também de Raquel, amém? E assim por diante, algumas pessoas, elas foram lembradas por Deus. Procura lembrar-me e entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas para que te possas justificar. Ou seja, pastor, eu tenho uma palavra para minha família. A Bíblia diz, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Tu e toda a tua casa. Vamos orar então? Vamos. Deus, no seu poder. Essa pessoa que está orando agora, Pai, ela crê no teu poder. E quando nós olhamos para a nossa casa, muitas vezes, ó Deus, o que aconteceu lá no Egito, está acontecendo também na nossa casa, Pai. Às vezes nós sabemos que um familiar, ele não está bem. Às vezes nós descobrimos que um pai, uma mãe, um irmão de sangue, uma irmã, um parente próximo ou distante. Muitas vezes ouvimos falar, ó Deus, de que alguma coisa não está bem, não está dando certo.
ou então, Deus, aquela adversidade que se levanta, Pai, destruindo a saúde, destruindo a fé, destruindo a paz da família. Mas agora, Deus, nós estamos entrando no embate espiritual, nós estamos reagindo, e quando nós reagimos, nós sabemos que o Senhor se levanta em nosso favor, ó Pai. Alguém está reagindo agora em oração e dizendo: diabo, você não vai tocar no meu casamento, você não vai tocar nos meus filhos. Alguém está reagindo em oração e está dizendo: Deus, eu não permito Satanás afrontar a minha casa, a minha família, afrontar a minha fé, afrontar a minha vida financeira, afrontar, demônio, a minha vida profissional. Vai se levantando agora em oração, vai reivindicando agora a libertação, a transformação, o milagre de Deus. Meu Deus, entramos num combate espiritual. A sua igreja veio para ser liberta. Jesus vai trabalhando agora sobre cada vida, e aonde houver um demônio alojado, aonde houver um demônio encostado, eu digo: sai do corpo dele, doença, vai saindo daí enfermidade, vai saindo daí opressão. Jesus vai tocando agora, é aquele demônio que foi pago na cascata, na magia negra, no candomblé, na quimbanda, aquele trabalho feito na cabeça do defunto, na caveira, aquele trabalho feito na boca de um sapo, costurado um nome, eu estou paralisando agora. Demônio, você que levou aquela pessoa a perder o apetite, a pessoa começou a morrer, ela foi perdendo a vida dela, perdendo a vontade de viver. Jesus vai queimando agora, vai passando com o teu poder. Jesus vai tocando dentro daquela casa. Se tiver o mal escondido, Deus, ele tem que cair por terra agora. Alguém está reagindo, alguém está dizendo: o diabo não maltrata a minha família, não maltrata a minha casa, diabo não maltrata a minha vida. Vai saindo daí agora. Isso, meu irmão, você tem unção, você tem poder de Deus sobre você. Quando você repreende, o mal sai, você manda sair o inimigo, ele bate em retirada. Vai caindo por terra agora. Vamos, aquela fraqueza, aquele desânimo, aquela tristeza, ela vai dormir, meu Deus, cansada, acorda pior do que quando foi dormir. O corpo dói, o pé dói, meu Deus, a coluna dói, a pessoa rola de um lado para o outro. Sai daí inflamação, infecção, vai saindo infecção urinária, vai saindo agora do baço, dos pâncreas, vai saindo agora demônio da dor. Você que paralisou a vida dele, você está na bexiga dele, vai saindo agora do intestino, vai saindo do estômago, sai de dentro daquela casa, aquele olho gordo, aquela inveja. Meu Deus, os caminhos se trancaram, a vida financeira está amarrada, nada está dando certo, o credor não tem, meu Deus, reagido. Sai da vida daquele credor, vai saindo da vida daquele homem, daquela mulher. Vamos, amarração financeira, sai de lá, sai de lá, sai de lá. Vai pegando aquilo que é seu agora, todo trauma, toda mandinga, toda maldição, e saia, vai embora para nunca mais voltar. Meu Deus, agora, Pai, eu peço que os seus olhos se inclinem para a tua igreja, que os olhos do Senhor, meu Deus, passe por toda a casa dessa pessoa, que passe pelos pais, pelos familiares agora intercedido, na vida daquele filho, naquele nome, meu Deus, que essa pessoa está citando agora ao Senhor. Jesus, ela veio porque ela crê que o Senhor pode mudar, porque ela acredita que o Senhor pode transformar, Pai. Somente o Senhor pode libertar aquela casa. E do jeito que o Senhor tirou aquele povo da servidão lá do Egito, Pai, tira, Jesus, tira a casa dela da servidão, tira essa pessoa da doença, Pai, tira essa pessoa da enfermidade, tira ela dessas dívidas, Deus, tira ela dessa amarração.
Meu Deus, ele anda preocupado, esses dias ele anda quieto, inquieto, ele anda meio incomodado. Jesus, toca agora essa pessoa que está dizendo: Jesus, me ajuda, Jesus, me socorre, Jesus, vem em meu socorro. Jesus, atenta para o sofrimento dele, dela, traz, meu Deus, a saída, a solução e o teu poder. Pai, eu abençoo cada casa, cada lar e cada família que aqui está. Levanta o lenço agora e o sangue do Cordeiro, e diga: Jesus, eu apresento a Ti. Coloca agora o Teu poder, Pai. E da mesma forma que os demônios fugiam, as doenças fugiam dos lenços e aventais de Paulo, que hoje, Deus, Satanás, ele bate em retirada, ele fuja também, através do poder de o nome de Jesus. Diga: Deus, declaro que está ungido e consagrado o lenço e o sangue do Cordeiro, em o nome de